Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria do Instituto Hesed e hoje a gente vai responder algumas das muitas perguntas dos nossos guerreiros sobre algumas práticas de medicina alternativa, algumas práticas de relaxamento ou de alongamento que têm origem no Oriente. Sobretudo algumas coisas relativas a yoga e ao reiki. São muitas pessoas que fazem isso, inclusive católicos, e talvez não tenham noção do que está por trás dessas práticas. Então, hoje é um vídeo de esclarecimento. Um vídeo para que você abra os seus olhos, porque talvez você mesmo esteja abrindo a porta da sua casa e do seu coração até para uma ação extraordinária do inimigo por meio de alguma coisa que aparentemente parece ser boa e trazer paz. Então fica conosco que hoje você vai ser esclarecido. No final a gente vai rezar junto e proclamar a vitória de Deus. Espera que a gente vai começar com o nosso sinal da cruz e a oração de São Miguel Arcanjo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Eu já falei em alguns outros vídeos, eu tive a oportunidade e a graça de, por 3 anos seguidos, traduzir o Padre Rufus quando ele veio aqui em Fortaleza, na nossa casa. Ele que foi vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, um exorcista muito conhecido ao redor do mundo, ele que veio da Índia, falou bastante para a gente sobre essas coisas, explicou e mostrou, claro, com as suas orações, como Deus é bom, como Deus é generoso na sua misericórdia para curar e para libertar as pessoas. A gente também, depois o Padre Rufus acabou partindo para a eternidade, a gente também teve a graça de termos por alguns anos, no nosso evento Misericórdia Brasil, o Padre Duarte Lara, ele também que é teólogo como o Padre Rufus e que já é exorcista há muitos anos da Diocese de Lamego, lá em Portugal. E ele esclarece muitas coisas, e muitas das coisas que eu vou dizer agora, ele já esclareceu em um vídeo que tem aqui no nosso canal, que você pode clicar nesse card aqui, colocar para ver depois um vídeo esclarecedor de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que ele responde é sobre o reiki. Ele que tem experiência no assunto fala para a gente. Então, são coisas muito interessantes. O próprio padre Gabriele Amorth fala que a yoga é uma das formas que o inimigo usa para entrar em contato com a pessoa, e agora a gente vai saber o que está acontecendo. Em primeiro lugar, deixa eu esclarecer. Medicinas alternativas. Quando essa palavra soa aos nossos ouvidos, às vezes a gente não tem consciência, não presta atenção no que está dizendo. A medicina é uma ciência, então medicinas alternativas são aquelas que não foram reconhecidas como científicas, mas são coisas que estão além da ciência, não é? São coisas que estão fora da ciência. A ciência médica é uma ciência que trabalha com experimentos, como as outras ciências, é a medicina como a gente conhece, não é? E os médicos sempre foram apoiados pela Igreja, tanto é assim que até na Igreja Católica, muitos dos lugares de ponta onde começa a civilização a chegar, os hospitais normalmente são construídos pela Igreja Católica. Basta a gente andar pelos nossos interiores do Brasil, pelas capitais, e a gente vai sempre encontrar algum hospital chamado Santa Casa de Misericórdia, que foi realizado pela Igreja Católica. O nosso saudoso padre Luciano Brambilla, que foi nosso confessor muitos anos aqui no Instituto, ele contava que lá na Diocese de Bragança, no Pará, foi a igreja que começou esse movimento de fazer o primeiro hospital grande lá da cidade para atender os doentes. Então a igreja tem um grande apreço pela medicina. Lembra do Padre Pio? O Padre Pio recebia vários dons do Espírito Santo, ele tinha os estigmas, ele tinha dons de bilocação, tinha também o carisma de dar a graça da cura para muitas pessoas. Mas ele quis, claro, com a ajuda de todos os benfeitores, construir a Casa Alívio do Sofrimento, que hoje é um hospital de renome
para muitas especialidades na Itália, um dos maiores hospitais da Itália, que ajuda muitas pessoas, que gera bons frutos lá na Itália, uma casa muito especial, né? Que que o Padre Pio quis fazer e deixar como legado para a igreja. Então, a igreja apoiou a medicina como é. Então, essas medicinas alternativas, algumas práticas que a gente já ouviu falar, uma e outra coisa, sempre tem gente perguntando, irmão, e isso? E isso, e isso, e essa e aquela? Bom, pega no princípio. Essa medicina está sendo aprovada pela ciência médica, está sendo estudada pela ciência médica e foi confirmada como algo que funciona, não somente que funciona, mas que é cientificamente comprovado, que o chakra, sei lá como que é encontrado da energia, aí a gente tem que pensar se a ciência médica aprova isso. Então, Padre Duarte Lara esclarece para a gente duas respostas. A primeira resposta pode ser que essa medicina alternativa seja um charlatanismo, se aproveitando do sofrimento das pessoas que não conseguem a cura das suas enfermidades e acabam procurando charlatães. Isso, entre aspas, na menos pior das hipóteses, porque na outra hipótese, isso está de alguma forma conectada com alguma falsa doutrina, com alguma religião oriental não cristã, ou com alguma direta invocação do inimigo. Um dos casos que o Padre Rufus atendeu aqui em Fortaleza, que eu acompanhei na tradução, foi de uma mulher que tinha procurado ajuda com xamãs de origem russa, que queriam melhorar a qualidade de vida, e foi um dos casos mais difíceis que o Padre Rufus atendeu aqui, de uma mulher que procurou essa cura com o xamanismo russo, com a invocação de espíritos e tudo mais. Então, são coisas que a gente precisa ter atenção. Essas medicinas têm que saber se elas são cientificamente comprovadas pela ciência médica. E depois, a gente deve fazer essa avaliação de acordo com a fé católica para nós católicos, se devemos seguir isso ou não. Então, eu falei dessas duas possibilidades. Uma coisa que o Padre Duarte Lara sempre nos lembra é com relação aos sacramentos. A Igreja reconhece a validade da ciência médica, não reprova, inclusive canonizou, por exemplo, aquele santo lá de Nápoles, São José, esqueci o nome dele, não é José Cafasso, é um outro santo que se chama José, lá da cidade de Nápoles, que ele foi canonizado e ele era médico, não é? Tantos São Cosme e São Damião eram médicos também e foram canonizados. Então, esses santos da Igreja Católica mostram o apreço. E a Igreja também tem 2 dos 7 sacramentos que são sacramentos de cura. A cura que vem por meio do sacramento da reconciliação, a confissão. Quantas curas que o Padre Rufus alcançou depois que a pessoa se confessava. A pessoa reconhecia os seus pecados, se confessava e alcançava a cura, porque precisava dessa libertação do fardo do pecado. E a Igreja também tem um sacramento propriamente de cura, que é a unção dos enfermos, um sacramento tão especial, mas tão esquecido, tão mal entendido. Tem gente que nem quer receber, porque diz, Ave Maria, irmão, a extrema unção é só para quando a pessoa está morrendo. Claro que não. A unção dos enfermos, a Igreja oferece esse sacramento quando alguém está com uma enfermidade, pedindo a graça da cura. E é claro que junto com o sacramento também tem a remissão dos pecados, né? Se a pessoa vai receber em estado de consciência, ela confessa os seus pecados, não é? E pode ser que ela, mesmo inconsciente, sabendo que ela seja uma pessoa de fé, receba a unção dos enfermos, é uma graça muito grande, não é? Que a Igreja nos coloca. Então, essa conexão com algumas medicinas alternativas faz a pessoa perder a sua, eu digo conexão, mas perder a sua fé mesmo profunda, que a Igreja pode, por meio dos sacramentos de cura, ajudar quando a medicina talvez não esteja conseguindo dar uma resposta adequada, não é? Então, muitos dos sacramentos e muitas das pessoas católicas que nas suas orações pedem a cura a Deus, pedem a cura a Deus por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de alguns santos, de alguns anjos, santos anjos que estão no céu, e conseguem essa graça da cura, né? Sobretudo São Rafael, a gente sempre fala dele, né? Que é um santo anjo, santo arcanjo, que intercede pela nossa cura. Tanto é assim que, por exemplo, na Igreja, quando se vai comprovar
um milagre para uma canonização, escolhe-se o milagre de uma cura que não era possível para a ciência comprovar e por intercessão daquele santo a graça acontece. Não é? Então é uma das formas que a igreja tem para reconhecer esse milagre. A gente tem que tomar cuidado, então, para que não haja conexão com essas doutrinas falsas e essas medicinas falsas que têm origem em outras religiões. Por exemplo, Deuteronômio, livro da Sagrada Escritura, Deuteronômio 18, de 9 a 13, diz assim: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê a adivinhação, a astrologia. Quantos são, não é? As pessoas católicas que procuram horóscopo, que procuram a astrologia, está aqui condenado na Sagrada Escritura. Né? Quem não se der a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Invocação dos mortos, como é comum no nosso Brasil, não é? Pessoas que seguem doutrinas de reencarnação, de invocação dos mortos, de passes e tudo mais. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. E o versículo 13, que é um versículo chave. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Eu quero ser de Deus e eu quero ser completamente de Deus, seguindo a verdade da nossa fé. Então, isso é muito importante. Depois, Efésios 5, de 10 a 11, diz assim, São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Então, a gente tem que falar algumas dessas realidades que talvez você, de forma ingênua, tenha feito por algum tempo, tenha conhecido alguém, e pode pensar, irmão, mas essas coisas não têm conexão nenhuma, são só exercícios, são só alongamento. Não são coisas que são realmente perigosas, não é? O padre Gabriele Amorth, aquele exorcista muito conhecido de Roma, que faleceu há pouco tempo, ele dizia que na yoga há uma conexão clara com a ação do inimigo, que as pessoas deveriam ter muito cuidado. E para as pessoas que acham que é somente um relaxamento ou um alongamento, você não diria isso se encontrasse com um indiano. Lá na Índia, o lugar de nascimento do hinduísmo, e por isso da yoga, convivem algumas religiões no mesmo território. Lá tem muitos católicos e cristãos. Claro, a maioria da população é hindu, segue a religião do hinduísmo. Tem também muitos muçulmanos. Então, se você perguntar para qualquer indiano, seja de que religião for, perguntar, a yoga é somente um relaxamento? É somente algum alongamento? Ele vai talvez rir e vai dizer, claro que não. Aí ele vai perguntar, você sabe o que significa a palavra yoga? Aí talvez você não saiba e ele vai dizer, aqui na nossa língua da Índia, yoga significa união. Aí eu pergunto para você, união com quê? É união com Cristo? Com certeza não. É união com o que eles chamam de energia cósmica. E essa palavra passa por muitas dessas práticas que vieram do Oriente, essas práticas que talvez foram criadas em algum lugar do Ocidente, essa energia cósmica, esses poderes que estão disponíveis, essa energia que está por aí. Isso é muito comum as pessoas que fazem reiki. Os mestres reiki se dizem que são canais, aqueles que fazem o primeiro, segundo, terceiro nível, tem gente que até diz que tem um quarto nível, e eles são canais que fazem com que a energia do universo passe através da pessoa e pela aplicação das mãos chegue àquele que está procurando a cura. Que energia do universo é essa? Essa energia do universo não tem nada a ver com a fé católica, não tem nada a ver com a Santíssima Trindade, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Essa energia cósmica é um nome que eles dão para essa energia que é a base da religião hindu, que não tem nada a ver com a religião católica. Não tem nada a ver com os preceitos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou e com a igreja que ele fundou, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso que está sendo colocado para que a gente não caia nessa cilada do inimigo, não é? Eu estava
fazendo essa procura aqui, e entre outras coisas, o padre Duarte Lara diz uma palavra forte. Ele diz que ao procurar essas práticas, está se cometendo algo que a gente poderia chamar de adultério espiritual. Essas práticas de se buscar isso são práticas de pecado contra o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, né? Sobre todas as coisas. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu estou invocando uma energia que não vem de Deus? Uma energia cósmica que está disponível para quem quiser se iniciar na arte Reiki, por exemplo, ou se iniciar na arte Maikari, que hoje em dia está ficando muito comum aqui no nosso Brasil. Não sei se os guerreiros de Portugal ou de algum outro lugar que já tiveram contato com isso, mas isso está se tornando muito comum. Foi fundada lá no século passado no Japão e hoje em dia está muito presente. A gente vai contar um testemunho de uma pessoa que estava se envolvendo com essa arte Maikari, né? Então, tem muitas coisas. A gente não vai conseguir falar todos os nomes. Eu escolhi falar de Reiki e de Yoga, que são os mais comuns no Brasil, mas tem muitos outros. Algumas coisas que você pode lembrar de pêndulos, de invocação de Seisho no Ie ou de outras práticas que dizem que, não tem problema, isso é aberto para qualquer religião. Estranho, não é? Aberto para qualquer religião. E eles tiram o poder de Deus e colocam o poder na mão de alguém que com as suas mãos se conecta com a energia universal. Abra o seu olho e toma cuidado. Então não é uma coisa que você deve ficar com medo, porque você está buscando a Deus. E você deve agora clamar o poder de Deus, fazer alguma oração de renúncia dessas práticas e buscar se confessar. Se você já se confessou, viva na graça de Deus, busque estar em comunhão com Deus, recebendo a Eucaristia com frequência, rezando o seu terço, o seu rosário diariamente, buscando se colocar sob a proteção da Santíssima Virgem Maria. A gente vai rezar já uma oração, que é uma oração muito conhecida nossa, que a gente já reza pedindo a nossa proteção. E eu já queria que você ficasse muito atento para alguma pessoa que você falasse esses argumentos. Olha, isso é científico. Essa ciência ou essa prática que você está fazendo invoca o nome de Jesus, invoca o nome da Virgem Maria, Mãe de Deus, que é a nossa intercessora, junto ao seu Filho Jesus, invoca os santos que foram canonizados como intercessores, invoca os santos anjos que estão no céu para interceder por nós. Então, aí você que já é católico, eu falei esses dias e insisto com você, eu falei no vídeo que a gente falou no sábado retrasado, aquele vídeo que a gente falou para a gente ter cuidado no fim dos tempos, como se preparar, que a gente deve ter um olfato, um cheirinho católico. Será que isso aqui tem cheiro de católico ou isso aqui está meio estranho? Então, a gente deve tomar cuidado com essas coisas e ficar com aquilo que é mais seguro, aquilo que a nossa igreja ensina. Os bispos lá dos Estados Unidos estavam tendo uma grande dificuldade porque o reiki estava entrando em várias paróquias, em várias dioceses lá dos Estados Unidos. Então, os bispos se reuniram numa comissão episcopal e eles lançaram um documento. Eu, infelizmente, não encontrei a tradução para o português, mas aqui embaixo tem um link que você vai poder acessar para esse documento que está escrito em inglês com a posição da Igreja Católica e a incompatibilidade entre o reiki e a doutrina católica. Eu também vou colocar aqui embaixo um link, a gente vai ter muitos materiais de pesquisa, esse sim está em português, de uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, de alguns anos atrás, onde está escrito dessas novas práticas de meditação transcendental, e ele inclui também algumas coisas de origem oriental, como a yoga e o reiki, e falando como essas coisas podem oferecer verdadeiro perigo à fé católica. Isso quando o Papa Bento XVI era, então, presidente da Congregação para a Doutrina da Fé e o Papa era São João Paulo II. Então, esse documento foi publicado, você pode ter acesso no site do Vaticano para poder ter acesso a essas informações. Então, o que a gente está falando aqui é da experiência de exorcistas, né? Por exemplo, o padre Duarte Lara conta que um dos casos mais difíceis que ele enfrentou foi o caso que ele estava enfrentando na época daquele vídeo, foi um caso de uma enfermeira que começou a fazer o curso de reiki, chegou até o nível 3, e isso foi uma grande porta aberta na sua vida para a ação do inimigo, uma ação muito forte,
uma ação muito determinante, não é? E certa vez um religioso também estava me contando que ele estava rezando, pedindo a Deus por um homem, e enquanto ele estava rezando, o crucifixo que estava apoiado assim numa mesa caiu, e depois que esse crucifixo caiu, quebrou a mesa de vidro, tinha uma imagem de Nossa Senhora, e essa imagem de Nossa Senhora caiu no chão, se quebrou, e aí ele, enquanto estava rezando, uma irmã que estava ao lado dele disse, isso é reiki. E aí, com palavra de ciência, ela estava em oração, clamando o Espírito Santo, e perguntou se ele estava envolvido em reiki, e ele não, mas a esposa dele estava envolvida em reiki, ela era fisioterapeuta e trabalhava muito com reiki, com essas práticas. Primeiro ela negou, mas depois ela reconheceu que havia feito isso, ambos fizeram a renúncia, e depois de um momento, fizeram outro momento de oração, e daí já não tinha mais nada, não teve mais manifestação exterior nenhuma. Então, são coisas que a gente deve ter atenção. A gente está falando da experiência de exorcistas muito conhecidos. Padre Duarte Lara, Padre Rufus, Padre Gabriel Amorth. A gente está falando de um documento da Congregação da Doutrina da Fé do Vaticano. A gente está falando de um documento da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, falando sobre o reiki, falando sobre a yoga. Então, preste atenção, não se deixe envolver por isso. Você que busca estar atento àquilo que a igreja ensina, siga com fidelidade e saiba que a nossa mãe, a Santa Igreja, ela nos oferece proteção. Uma proteção que nos é dada porque ela está, claro, ela é a esposa de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. Ele está conosco e ele permanece conosco. Então, olha, eu convido você, nós vamos rezar agora 2 orações de proteção. Se você nunca rezou essa oração, uma delas é a armadura do cristão. Ela está tirada da Sagrada Escritura, Efésios capítulo 6. E a outra oração é uma oração que você já reza muitas vezes, que é a oração do creio. Essas 2 orações são orações muito poderosas de libertação, que você pode rezar quando quiser. A oração do creio e a oração da armadura do cristão, que invoca a presença, o poder de Deus para nos proteger. E é claro, se você vai à Santa Missa com regularidade, recebe a comunhão, reza o seu rosário, isso já vai te dando a proteção necessária, sobretudo se você lê muitas vezes a Sagrada Escritura. O Padre Rufus conta um caso de uma pessoa que tinha sido envolvida com várias coisas de ocultismo e tudo, já tinha se envolvido com várias coisas, mas há 1 ano tinha decidido ler a Sagrada Escritura e já tinha lido mais de uma vez e lia com frequência e se transformou num homem de oração. Depois o Padre Rufus foi rezar pela libertação dele e não precisou rezar mais nada, porque ele disse assim, esse homem já se libertou por meio da vida de oração, da vida de sacramentos e da leitura da Sagrada Escritura. Então, faça essa oração conosco hoje, e hoje, na nossa live do Texto do Combate, nós vamos fazer uma poderosa oração de libertação. Então, você não pode perder hoje, na nossa live do Texto do Combate. Para você que seguiu essas medicinas alternativas, tem várias outras medicinas, não dá tempo da gente falar de todas, não é? Tem muita gente que fala sobre florais de Bach, sobre acupuntura, tem gente que fala sobre homeopatia, tem muitas coisas que não dá para a gente falar num vídeo como esse, que é um vídeo mais curto. Mas preste atenção naquilo que eu falei no início. Isso está reconhecido pela ciência. E, se não está reconhecido pela ciência, é alguma cura que se pede em nome de Jesus e se pede para que Jesus alcance aquela cura. São Pedro, ele, quando estava com São João lá na entrada do templo, viu aquele homem que precisava de cura, que falou, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te, não é? Então, ele fez em nome de Jesus. Deus pode usar os seus poderes para salvar, para curar? Claro que sim. Os santos que intercederam, que pediram a Deus, são prova disso. Quando a gente reza pedindo a cura a Deus, a Santíssima Virgem Maria, são prova disso. Agora, essas medicinas alternativas, muitas delas que invocam alguma energia, alguma coisa que estaria à disposição de algum iniciado ou de alguém que queira invocar, abra seu olho e preste atenção, viu? Cuidado com aquele cheirinho, se tem alguma coisa católica ou não. Então, eu convido você a rezar comigo, creio, e depois nós vamos rezar a armadura do cristão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezando agora a armadura do cristão que está em Efésios 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau, e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé, e cingi os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que, quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias. Que eu fale ousadamente, como importa que eu fale. Amém. A gente já toma posse dessa graça de libertação. Não deixa de colocar o seu like agora nesse vídeo para alcançar muitos corações. Não deixa de compartilhar para que esse vídeo de oração e esclarecimento alcance muitas pessoas. Não seja omisso. E mande agora para muitas pessoas no seu WhatsApp, compartilha no seu Instagram e manda esse link para que as pessoas possam ser esclarecidas e caminhar na verdadeira fé. E a gente tem encontro marcado hoje no meio-dia, no Santo Terço, para proclamar a vitória do Senhor. E nessa semana, depois desse primeiro dia, que é um dia de libertação, a gente vai clamar a presença, a força e a unção do Espírito Santo para nos capacitar e nos dar força para enfrentar todos os desafios em nome do Senhor Jesus, pedir essa efusão do Espírito Santo sobre cada um de nós. E não esqueça, hoje, 19h30, o Exército de São Miguel se reúne como família, para clamar a Deus por libertação, para proclamar a vitória de Deus na nossa vida, nos nossos projetos. Então você tem encontro marcado, não vai perder, 19h30, a gente juntos para pedir e proclamar o poder de Deus. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 1º de fevereiro de 2021, não tem problema. Você acessa o nosso canal e à noite a gente tem a live do Texto do Combate que vai ficar disponível com as orações de libertação que vão ser feitas lá. Então você pode depois assistir e na sua casa fazer e receber as graças dessas orações de libertação. Amém? Então, eu te desejo um santo dia com a presença da Virgem Maria e a gente juntos vai proclamar a vitória de Deus. Quem como Deus? Ninguém. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.